Era para ser a sede da União. Seu projeto previu o dinamismo, a interação e a integração. Aos 57 anos, Brasília virou metáfora. Caberia perfeitamente em Cálice, a poesia de Chico Buarque. De união, nada tem. O dinamismo da cidade moderna, o trânsito freou. Nos gabinetes, interação e integração só existem entre os que têm os mesmos interesses. E eles não são públicos, são próprios. A sede da União não une. A dicotomia é clara, até mesmo na praça, onde os três poderes deveriam se encontrar. Criada para ser o ponto de encontro entre o povo e o governo, é apenas o endereço do contrassenso. O canteiro projetado por Oscar Niemeyer para que as ideias aflorassem é imenso, tão imenso que toda a multidão é nada, árido, desértico, um verdadeiro repelente que blinda o poder político e cala o povo. Mas e a interação entre os poderes na praça? A praça é dos três poderes, mas seu nome é uma heresia. Os três estão distantes um do outro, muito distantes, isolados. Não deveriam ser integrados? Não deviam usar esse endereço para interagir? Não são os pilares que sustentam a união? A lei do magnetismo ali não funciona. Apesar de as leis serem um elo entre os poderes, um cria, um executa e outro julga. O poder legislativo se dedica a elaborar as normas a serem seguidas pela nação. O parlamento é dividido em duas câmaras, a que representa o povo diretamente e a que atua em nome de cada estado da federação. A primeira é composta por 513 deputados e a segunda por 81 senadores. Poucos, entre a população, sabem a fundo qual a missão desses dois grupos. Na prática, deveriam criar, atualizar e vetar leis capazes de atender ao interesse público. A evolução da legislação trabalhista e previdenciária deveria, por exemplo, ser uma verdadeira meta para esses representantes políticos. Tornaram-se, no entanto, uma polêmica nacional alimentada pelo jogo político de alguns grupos interessados em manter os próprios privilégios. Os grupos e a disputa não estão limitados ao legislativo, mas rompem as fronteiras entre os poderes. Chegam ao executivo, onde, assim como em toda grande empresa, existe a liderança maior. Nas organizações, o CEO e todo o chamado C-Level. No país, o presidente da República e seus ministros. São outros dois poderes unidos por folha de papel. São os contratos de entrelinhas, interesseiras que sustentam impérios e alimentam campanhas políticas. Mudar as regras é sempre um risco. Em cada posto, um interesse e um plano político. São muitos postos e muitos planos. O poder executivo é dividido pelo presidente entre seus ministros e secretários de governo, escolhido por ele num claro loteamento para agradar aos partidos que compõem sua base no legislativo. Atualmente, há 28 pastas ministeriais, sendo 22 ministérios, 2 secretarias e 4 órgãos com status ministeriais. Ajudam o presidente a governar o país internamente, administrando as leis e também no cenário mundial, representando a nação em reuniões e conferências internacionais. Por outro lado, de nada servem as leis se não houver um poder que as façam valer, punindo os infratores. É o judiciário, instalado num prédio envidraçado, o que simboliza a transparência desse poder. Na realidade, essa transparência é outra ironia. Ou o prédio tem suas janelas embaçadas, ou a transparência é tamanha que chega a ser invisível. O que acontece lá, ninguém vê, fortalecendo a ideia de que a justiça é cega. É um poder complexo, com infinitas dimensões. Divide-se em diferentes categorias: eleitorais, militares, federais, civis, penais e trabalhistas. É composto por 3 instâncias. A primeira e a segunda divididas por regiões, comandadas por juízes. A terceira é liderada por ministros e se divide em 2. Se o crime ferir a Constituição, o caso segue para o Supremo Tribunal Federal. Se a infração ocorrer contra a lei federal, poderá ser julgada de acordo com a divisão judiciária, seja ela militar, eleitoral, trabalhista, penal, etc. Os Supremos e Superiores Tribunais são formados por ministros e esses escolhidos pelo Presidente da República. Mas e quando ele próprio comete alguma infração? É julgado por aqueles que ele nomeou ao poder? Nosso grupo visitou Brasília.
Pôde ver de perto suas falhas. Observou a falsa impressão de organização, a ironia entre o conceito e realidade, transparência, ética, honestidade, democracia. Palavras que saem de muitas bocas na cidade, mas, em contraste, aparecem em poucas ações.